Ao vivo temos o Chico Graziano nesse dia em que o inverno chega. Chico também está aí, agasalhado. Bom dia, Chico. Bom dia, Tavinho. Pois é, né? Chegou o solstício de inverno, né? É isso mesmo, solstício. Escuta, Chico, vamos falar dessa titulação de terras aí no Pará. Foram, quantos? 50 mil títulos. Eu comentava, inclusive, acho que na semana passada, ou retrasada, com o, o Dacir Klein, que entra às quartas-feiras aqui, e ele falava exatamente, tanto ele quanto o Lamáquia falaram praticamente muito próximo desse tema, da questão da insegurança jurídica no Brasil em relação a terras. E essa titulação, ela me parece um negócio muito importante, porque vai regularizar terras. E eu gostei do discurso inflamado da ministra Tereza Cristina ali, onde ela enfatizou e frisou muito bem, unindo pequenos, médios e grandes agricultores, unindo todos juntos por uma coisa que é a produção de alimentos no Brasil. O que você me conta disso, Chico? Tavinho, eu também gostei dessa parte. Vamos começar falando disso. Tá. Nós tínhamos no Brasil dois ministérios da agricultura. Isso foi criado lá no fim do governo do Fernando Henrique, e depois o Lula, a Dilma mantiveram isso como se fosse até uma política deles, de provocar uma divisão dentro da agricultura. Então, você tinha o Ministério dos Grandes Agricultores, você tinha o Ministério lá do PRONAF, da Agricultura Familiar, você tinha o Ministério do Agronegócio e você tinha aqui o Ministério da Reforma Agrária. Isso realmente sempre foi uma coisa que estranhou a todos nós que estudamos, trabalhamos e entendemos de questões agrárias, né? É o único país do mundo que tinha dois ministérios da agricultura. Em geral, você pega toda a Europa, você vê meio ambiente, pesca, agricultura, floresta, todos estão no mesmo Junto. local, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista das ações de governo, né? Então, aqui não só estava separada a floresta também, né, que ficava lá no meio ambiente, produção de eucalipto, produção de madeira, produção de celulose. Então, uma das coisas boas deste governo do Bolsonaro foi que ele unificou isso e é exatamente como ela falou, olha, é uma agricultura só, um agricultor só. Ah, mas tem diferença, claro que tem diferença. Tem o pequeno, tem o médio, tem o grande, você tem que ter, né, ações políticas distintas, mas todos vivemos numa agricultura só. Eu também gostei disso, viu? Pois é. E com relação à titulação, tem muita terra que tem dono, mas não tem o registro no Brasil. Eu estava vendo um dado outro dia, acho que é coisa de 40%, 35%. É um número impressionante, não, Chico? É, vamos separar, né? Nossa linha aqui do nosso fatos e mitos, né? O que é o fato? O fato é o seguinte: você tem várias situações, não dá para dizer que é uma só. Então, nesse caso lá do Pará, estou vendo os números aqui. O INCRA preparou a entrega dos títulos, né, que foram lá distribuídos então pelo presidente, pela ministra, em todas as regionais de Santarém, de Marabá e lá da Ilha do Marajó. Foram 47.200 títulos de assentados de reforma agrária. Então, isso é uma coisa. Reflete o quê? Durante 10 anos, 20 anos, às vezes 30 anos, foram implementados projetos de reforma agrária, as pessoas foram selecionadas ou invadiram, sei lá, pouco importa agora isso, estavam lá produzindo em projetos de reforma agrária, nunca foram titulados, nunca receberam a escritura da terra deles, o que a legislação do Estatuto da Terra exigia. Então, puxa vida, ainda bem que estão fazendo isso agora, nós estamos titulando os assentados de reforma agrária. Mas o segundo documento que foi entregue lá no Pará e está sendo em outros lugares, são aqueles ocupantes de áreas públicas, ou como são chamadas de glebas públicas. Então, são aquelas famosas, são terras da União, né? São terras federais, glebas federais, as pessoas foram levadas para lá, não era um projeto de reforma agrária, elas foram se instalando como poceiros, alguns passaram a ser chamados de grileiros, mas eles estão lá também há 20, 30 anos. E eles têm o uso capião dessa área, mas eles não tinham o documento que as regularizasse. Então, são duas
situações distintas, né? Os ocupantes de glebas federais e os assentados de reforma agrária. E tem o que você falou, que é a terceira coisa, são as terras de ninguém, são as terras devolutas. Não são da União, não são do Estado, não é de ninguém. E aí que está o problema da Amazônia. As pessoas entram nessas áreas públicas, o número é o que você deu mesmo, perto de 40% da Amazônia é terra devoluta, ou seja, não tem dono. Você imagina, Otavinho, no século XXI, tem terra que não parece que nós estamos falando da Idade Média, não é isso? É um absurdo mesmo. Mas estamos falando da Amazônia, né? Mas se você pegar aqui no estado de São Paulo, até algumas décadas atrás aí, o Pontal do Paranapanema ainda era cheio de áreas devolutas. Estou falando de São Paulo, aqui na divisa com Mato Grosso. É verdade ou não? É verdade, você está certo. Foi o governo do Ademar, como é que chama mesmo? Ademar de Barros, né? Ademar de Barros. Que começou a fazer. Então, você tem que fazer um processo de arrecadação dessas áreas, você tem que delimitar, vai ao juiz e diz, essas terras são minhas, né? Elas deixam de ser devolutas e passam a ser do Estado, né? Do Estado institucional. Então, é verdade, mas mesmo em São Paulo, etc., essas terras devolutas, já de 30 anos para cá, vamos dizer, sobrou só um restinho. Agora, em partes aí do Nordeste, do Norte do país, ainda tem muita terra sem dono. É por isso que eu digo, repito, regularização fundiária é um baita de um tema importante para o futuro do Brasil. Inclusive, voltando a essa questão da regularização fundiária, que eu usei o exemplo aí do Pontal do Paranapanema, quer dizer, o governo tem que tomar sempre, seja ele governo federal, governo estadual, uma providência com essas terras para que elas não virem terras de ninguém, onde pode acontecer uma porção de coisas ilegais, etc e tal. De posse disso, o governo pode criar as chamadas áreas de desenvolvimento dentro do que a área, aquela região pode ter, que foi o que aconteceu com o Pontal do Paranapanema, onde a partir dessa aquisição ou dessa requisição por parte do governo do Estado de São Paulo, a partir lá do governo de Ademar de Barros, essas terras depois foram incentivadas e cidades surgiram, companhias que criaram cidades, né, começando com loteamentos, e hoje são grandes cidades e tal, e no entorno vão se criando as áreas que produzem alimentos, pecuária, agricultura e etc. e tal. E no meio ia, né, a estrada de ferro, porque depois desmancharam, não sei que burrice foi essa que fizeram no Brasil, mas tudo bem, está voltando agora. Ou então vai a estrada de asfalto que é para recolher e fazer girar o que é produzido. Essa é a lógica da coisa, né, Chico? Não, tá perfeito. Por isso que eu gostei desse tema, sabe? Então foram titular assentados de reforma agrária, lá na Ilha do Marajó. A Ilha do Marajó é uma gleba que pertence à União, não pertence ao Estado do Pará. A Ilha do Marajó, por ser a ilha. E muita gente foi ocupando aquela ilha e não tinha documento. Então foi regularizado o título também dos ocupantes da Ilha do Marajó. Poxa, é sensacional fazer isso, porque já está lá produzindo, lá tem muita pecuária, tem muito búfalo, né? Muita bubalicultura. Então, o Brasil está uns 50 anos atrasado na regularização fundiária. Tem que correr mesmo, tá? Parabéns para a Tereza Cristina, para a nossa ministra aí. Viu? Eu ia falar dos búfalos da Ilha de Marajó mesmo. É o maior rebanho bubalino do Brasil. E tem algumas coisas muito curiosas. Alguns policiais fazem patrulhamento em áreas alagadas, que não dá para ir a cavalo e nem de carro, montados em búfalo, que é um animal muito calmo, muito tranquilo, dócil e que faz uma parceria, uma amizade muito grande com o homem, o ser humano. Curioso isso, não? Curioso. E a mussarela de leite de búfala não tem coisa igual, né, Tavinho? Nossa, que delícia. Não faz isso comigo, Chico. Mudando de pato para ganso, só para não perder a piada, você viu lá que não conseguem achar o tal do Lázaro lá, o serial killer de Goiás? E aí tem uma deputada que pegou um helicóptero e um fuzil e falou, se eles não pegam, eu vou lá pegar. Eu acho que ela andou conversando com o governador Caiado, viu? Rapaz, mas realmente que história é essa? Minha filha, que mora em Goiânia, falou, pai, aqui só se fala, aqui não tem ninguém fala mais de Covid, nada, que só fala do cara que está escondido por aí, do tal do Lázaro. Eu falei, que Lázaro? Quem é esse Lázaro? Pai, você não está vendo? Eu falei, nossa, nem por você ter... O Lázaro virou notícia. Bom, Chico, segunda que vem a gente está de volta. Uma boa semana para você. Tchau, abração. Tchau, abração.